Observe a figura. Em relação às alturas das 4 construções, determine a variância. O que é a variância das alturas, né? Tem uma fórmula para calcular a variância, que é variância igual. Você soma cada termo menos a média ao quadrado, do primeiro ao último, e depois divide pela quantidade de termos. Essa é a fórmula para calcular a variância. Então, para calcular a variância, primeiro você tem que calcular a média. O que é a média? É a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então, nesse caso, para achar a média das alturas das construções, eu tenho que somar a altura das 4 construções e dividir isso por 4, já que são 4 construções. Então, vai ficar aqui 700 com 800, 1.500 com 500, 2.000, que dividido por 4 dá 500. Então, 500 metros é a média de altura das construções da figura. Agora, para achar a variância, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar cada uma dessas alturas, tipo, uma por uma. Primeiro essa, 500 metros, e fazer menos a média. Menos 500 e elevar ao quadrado. Depois eu pego a segunda altura, 800, e faço menos a média e elevo ao quadrado. Depois eu pego a terceira altura, 300, e faço menos a média e elevo ao quadrado. E por último, a última altura, 400, e faço menos a média ao quadrado. Depois eu pego esse resultado e divido por n, pela quantidade de termos, ou seja, nesse caso eu divido por 4. 500 menos 500 dá 0, 800 menos 500 dá 300, 300 menos 500 dá menos 200 e 400 menos 500 dá menos 100. 0 ao quadrado dá 0 mesmo, 300 ao quadrado. É só fazer 3 ao quadrado que dá 9, e aí quando você pensa que você tem 300 vezes 300, vai ficar com 4 zeros. Menos 200 vezes menos 200 vai dar mais, 2 ao quadrado dá 4, quando eu tenho 2 zeros e elevo ao quadrado, fica com 4 zeros. Menos 100 ao quadrado vai ficar mais 100 vezes 100, que tem 4 zeros também. Essa soma vai dar 140.000, que dividido por 4 vai dar 35.000. Já a letra B me pediu o desvio padrão. O que é desvio padrão? Desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, basta que eu faça a raiz quadrada do valor que eu encontrei para a variância. E aí, como ele me deu uma aproximação para a raiz de 350, eu vou separar a raiz de 35.000 em raiz de 350 vezes raiz de 100. Por que isso é útil? Porque aí eu posso substituir a raiz de 350 por 18,7 e a raiz de 100 eu conheço, é 10. E 18,7 vezes 10 dá 187 metros. Esse é o desvio padrão.